O tema da mensagem de hoje é a ira do Cordeiro. Também queremos dizer aos nossos amigos e irmãos que ainda não se inscreveram na página A Última Mensagem de Misericórdia, se inscrevam, deixem os seus comentários, deixem seu like. Também aqueles que ainda não se inscreveram no canal, lá no YouTube, se inscrevam, deixem seus comentários, deixe seu like também se gostar do conteúdo. Então, será muito bem-vindo em nome de Jesus, né? Então, o texto de hoje é no livro de João, capítulo 1, versículo 36, que nos diz assim: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então, João Batista, o profeta messiânico, o profeta que teve a oportunidade de anunciar a vinda do Messias. Ele foi o último profeta do Velho Testamento. Não só teve a oportunidade de ver e de anunciar a vinda do Messias, mas também de dizer ao povo que o Messias estava já presente ali naqueles dias, né? E os 2 discípulos que estavam com João naquele momento tiveram a oportunidade de ver que o Cristo o prometido estava ali presente. Então diz mais aqui a palavra de Deus. João capítulo 3, verso 16, é um texto bastante conhecido por todos, que nos diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Louvado seja Deus. Este é um texto muito lindo da Escritura Sagrada, é um texto que nos mostra com toda clareza o grande amor de Deus para nós, seres humanos, de todos os tempos e de todas as épocas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estiveram empenhados de uma tal forma que o Filho de Deus foi sacrificado em nosso favor. Não porque ele não tivesse poder para se livrar das maldades que os seres humanos, juntamente com Satanás, puderam fazer contra ele, mas porque este era o único meio pelo qual ele poderia abrir uma porta de oportunidade para todos nós seres humanos que tínhamos perdido o direito de vida eterna quando nossos pais comeram do fruto proibido. Então somente a morte de Cristo poderia prover esse grande livramento para todos nós. Então, continuando o texto, diz assim: Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Deus seja louvado. Então aqui vemos que a missão de Cristo, pela primeira vez neste planeta Terra, foi de salvar os seres humanos. Seja qual fosse as dificuldades, Cristo estava determinado a salvar os seres humanos. Ou seja, nada e nem ninguém, nem homens e nem demônios, poderia impedir ele realizar o tão grande sacrifício que ele fez por todos nós. Louvado seja Deus por isso. Então, continuando mais a leitura, o próprio Senhor falando, ele diz assim, Mateus 7, versos 23 a 24. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Então veja só o conselho de Cristo para nós, não somente aqueles que estavam lá, mas para todas as pessoas que viveriam posteriormente. O conselho de Deus, ele é o melhor conselho que alguém pode receber na vida. Principalmente quando é desta natureza. Porque Jesus ele nos ensina aqui a andar segundo a sua vontade, pois essa é a melhor para nós, para a nossa família. Enfim, o Senhor diz, entrai pela porta estreita. A porta estreita é, na verdade, o Senhor Jesus lá no capítulo 10 de João diz, eu sou a porta, né? Então, nós seres humanos, nós não gostamos muitas das vezes de aceitar o
conselho de Deus, de colocar em prática nas nossas vidas. Mas Deus ele só quer o melhor para nós. Ele diz, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Então o caminho que conduz para a perdição, são muitos os que acertam, que andam por este caminho. Porque é o caminho da libertinagem, não é da liberdade, é o contrário do caminho estreito. O caminho estreito todos têm que andar em obediência à palavra de Deus, amar a Deus, obedecendo por amor voluntariamente esse Deus maravilhoso que morreu por nós. E o caminho largo é aqueles que, à semelhança de Caim, querem impor as coisas para o Senhor, querem andar segundo o seu conceito, as suas filosofias, as suas ideologias, o seu ponto de vista e por aí vai. Esse é o caminho largo, o caminho que não tem regra, que não tem ordem. Essa é a expressão, o significado do caminho largo. É o caminho da desobediência, da desordem, né? Então, muitos se perderão por isto. Não é porque não tiveram oportunidade, mas porque recusaram obedecer a palavra de Deus. Muito bem. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então Jesus Cristo diz aqui que são poucos os que acertam, os que estão dispostos a cumprir fielmente os estatutos divinos, os que estão a amar verdadeiramente o Senhor como realmente Ele nos ama. Como seria se todos nós, sem exceção, entendêssemos as palavras de Deus assim como elas são simples e fáceis de cumprir. Salvador continuou falando, dizendo, são 11, Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, queridos, esse Cristo Jesus que morreu por nós, ele está sempre convidando-nos a ir ter com ele, né? Aqueles que estão cansados de lutar pela vida e que muitas das vezes parece que não há solução para o seu problema. Muitas das vezes as pessoas se desesperam, se tornam depressivas. E muitas pessoas, por incrível que pareça, tiram a própria vida por não ter esperança de uma vida melhor. Mas Cristo, hoje, através da sua palavra, tem nos chamado para trocar o nosso fardo pelo fardo de Cristo, o fardo leve. Né? O seu fardo é leve, é suave, né? Não é como muitas das vezes nós imaginamos que o fardo de Cristo é que é o fardo pesado. Muitas das vezes as pessoas que estão lá fora têm uma visão equivocada de servir a Deus. Acha que é uma vida de regras, de normas, que é não isso, não aquilo, mas não é assim. Nós precisamos entender plenamente o porquê quando Deus fala não para nós. Imaginamos o seguinte, quando um pai de família ou uma mãe de família diz não para o seu filho pequeno, qual é o objetivo? Será que ela quer o pior para ele ou o melhor? Certamente quer o melhor. O pai e a mãe, quando diz não para um filho, em determinado momento, quando ele está com um objeto perigoso na mão, vamos citar um exemplo, ela diz, não, você não pode fazer isso, porque ela quer evitar uma tragédia. Então, queridos amigos, nós podemos compreender as coisas de Deus assim como Jesus fazia, né? Ele usando algumas ilustrações para que nós viéssemos a entender melhor a sua palavra. Quando ia, isso aqui é no Lucas capítulo 19, versos 42 a 44, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, ah, se conheceres por ti mesma, ainda hoje o que é devido, a paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Então, queridos irmãos e amigos, vemos que em um determinado momento do ministério de Cristo, Jesus chorou. Chorou porque viu
uma nação, uma cidade que tinha rejeitado a oportunidade do seu grande amor, teve a oportunidade de mudar, mas muitos não quiseram mudar a sua conduta, o seu comportamento, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E enquanto aquelas pessoas estavam clamando, estava cheio de euforia, de alegria, animada, Jesus tinha outra visão a respeito delas. Porque muitas daquelas pessoas que estavam ali clamando hosanas ao filho de Davi, muitos posteriormente estariam clamando crucifica-o, crucifica, lá quando ele estivesse na cruz do Calvário, ou quando estivesse sendo julgado. Então, queridos irmãos, vemos que aquele povo que teve tanta oportunidade de aceitar a Cristo, tem um texto bíblico no livro de João que diz: ele veio para o que era seu, falando de Cristo, e os seus não o receberam. É um texto quase incompreensível, porque aquele povo foi instruído, o povo judeu, a respeito de Cristo. E toda a família tinha a expectativa de que um dia nasceria o Messias de uma família do povo do Senhor. Mas quando Jesus nasceu naquela família pobre do ponto de vista humano, eles não quiseram admitir que ele era realmente o Messias prometido. E por esta razão, o orgulho tomou conta dos seus corações e muitos se perderam nessa atitude egoísta e muitos estão se perdendo, porque o simples livro da Bíblia, como muitos dizem, foi escrito por homens, mas foi inspirado por Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra do Senhor diz mais o seguinte: pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertará o cerco, e te arrastarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixará em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Então, esta profecia se cumpriu literalmente 40 anos depois que Jesus fez essa profecia, na vida de muitos daqueles que estavam ali juntamente com ele naquele momento. Por esta razão, o Filho de Deus se encontrava em lágrimas, não somente por aquela nação, porque muitos que viveriam posteriormente também seriam a semelhança daquele povo. Faria a mesma coisa. Rejeitaram a oportunidade, não reconheceram a oportunidade, e rejeitaram o Filho de Deus que podia e pode salvar todos aqueles que o aceitam como Salvador. Continuando a leitura da palavra de Deus, no livro de Isaías, diz assim, 28 e 21. Porque o Senhor se levantará como fez no monte Perazim, mostrará sua ira como no vale de Gibeon, para realizar sua obra muito estranha, e cumprir a sua tarefa misteriosa. Olha que coisa, né? Falando do tema, o cordeiro é um animal pacífico, manso, e Cristo, com toda a sua mansidão, a sua humildade, como nós acabamos de ler no texto, mas o profeta de antemão já tinha falado que o Senhor Jesus ele iria se irar. Iria retribuir aqueles que, como diz a palavra de Deus, segundo as suas obras. Em um determinado tempo, quando Jesus estava andando com os discípulos, o Senhor estava com fome. Vamos ler o texto para ficar melhor. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximou-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Voltando a fazer um pequeno comentário. Olha, queridos irmãos, apesar de nós termos
lido aqui, tem muitos outros textos bíblicos que nos falam do grande amor de Deus, da sua misericórdia, do seu poder de salvar cada pessoa que se entrega a Cristo. Mas o que nós vemos aqui é que esse Deus maravilhoso e poderoso, o tempo de graça, ele vai se acabar. E quando isso acontecer, é que vai ocorrer essas situações que está escrito na palavra de Deus. Os discípulos, eles viram e viveram com Cristo durante 3 anos e meio. Eles ficaram admirados de ver aquela atitude de Cristo, que não era costume dele agir daquela forma, porque as mãos de Cristo estavam sempre estendidas para abençoar, ressuscitar, restaurar, enfim, para dar bênção a todos aqueles que o pediam. Mas nesse momento aqui, Cristo ele age dessa forma. Isso é uma prova indiscutível de que Deus, ele não é o Deus que muitas das vezes as pessoas imaginam que ele só é amor, amor e não tem justiça. Deus ele é amor, mas também é justiça. E embora a misericórdia de Deus seja muito grande, há um momento em que ela se limita na justiça. Mas antes que esse tempo chegue, esse momento, Deus ele está esperando pacientemente que todos o aceitem como Senhor e Salvador da sua vida. Que o seu grande amor seja compreendido e seja praticado por nós. Pois a palavra de Deus nos fala claramente que Deus ele amou o mundo de tal maneira, ou seja, foi uma forma que ninguém poderia fazer a não ser ele mesmo para salvar os seres humanos. Então Jesus lhe disse: nunca mais, jamais como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Aquela figueira era símbolo do povo judeus, povo de Israel, daqueles tempos bíblicos. Tanta oportunidade que eles tiveram de anunciar e representar fielmente o caráter de Deus às outras nações. Mas quando o Senhor foi procurar os frutos de justiça, não achou, a não ser folhas, como diz a palavra de Deus. Só era aparência. Muitos têm deixado de obedecer a palavra de Deus para ficar na aparência. Assim como fez Caim, trocar a ética pela estética. Isso é um grande erro. Isso é perigoso. Mas continuando, para nós finalizar aqui o nosso estudo de hoje, em nome de Jesus, diz assim: em setembro de 1850 foi-me mostrado que as 7 últimas pragas serão derramadas depois que Jesus deixar o santuário. Disse o anjo: é a ira de Deus e a ira do Cordeiro que causa a destruição ou a morte dos ímpios. Está em Primeiros Escritos, esse texto, né? Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos 8 a 9, diz assim: ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso aqui está falando da retribuição, da recompensa daqueles que não quiseram e que não obedeceram à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho, conforme está escrito aqui. Então ele vai punir as pessoas. Mas diz mais aqui a palavra do Senhor: eles sofrerão apenas de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Amém? Deus ele não tem prazer na morte de ninguém, como está escrito na sua palavra. Ele tem prazer no amor, na misericórdia. Porém, quando terminar o tempo de graça, aí ele vai realmente cumprir o que realmente está escrito aqui. Isso não é uma mensagem que muito agradável, podemos dizer assim, aos ouvidos das pessoas, porque as pessoas hoje só querem ouvir falar de amor, de paz, de prosperidade,
Essa é uma teologia que muitas das vezes não está de acordo com a palavra de Deus. Essa é a realidade. E nós temos o dever, como servos de Deus, de anunciar a verdade, como está escrito. Isso aqui não é para assustar ninguém, não é para desanimar ninguém, não. É para dizer a verdade. Cristo, ele falou as verdades da sua palavra, segundo as necessidades. Nós vivemos em um mundo corrupto, desordenado. As pessoas têm se afastado de Deus, não têm tido respeito pela palavra do Senhor. E por isso nós estamos aqui para falar aquilo que Deus nos orienta, aquilo que Deus nos ordena. Não desista de servir a Deus, amigo. Seja paciente, seja perseverante na graça de Deus. O Senhor Jesus, ele pode perdoar a todos, pode salvar a todos, mas ele respeita a nossa liberdade, respeita o nosso livre-arbítrio. Só você pode decidir de que lado vai estar. Deus seja louvado em nome de Jesus, que Deus abençoe ricamente você, a sua família e a todos nós em nome de Jesus.